Você está repetindo um pecado que Deus nunca perdoou, e a igreja acha normal. Essa frase pode parecer pesada, mas ela é assustadoramente real. Existe um pecado que atravessa gerações sem encontrar perdão, e o mais trágico, ele está sendo cometido hoje por pessoas que se dizem cristãs, dentro de igrejas com a Bíblia na mão e um louvor na boca. Um pecado que o próprio Jesus afirmou que não será perdoado nem agora, nem na eternidade. Mateus 12:32. Mas o que poucos entendem é que esse pecado não começa com um ato escandaloso. Ele começa com uma atitude sorrateira, um desprezo sutil pela voz do Espírito Santo. Começa quando o orgulho se veste de fé, quando a opinião vira doutrina, e a vaidade espiritual se confunde com autoridade. E é aqui que a maioria cai, porque esse pecado vem disfarçado de zelo, vem pintado de religiosidade, e vem sendo normalizado por muitos líderes e igrejas que, por medo de perder aplausos, deixaram de confrontar o erro e passaram a tolerá-lo como se fosse algo comum. Hoje você vai entender porque esse é o único pecado que Deus nunca perdoou. Vai descobrir como ele se infiltra sorrateiramente, quais atitudes de hoje estão repetindo exatamente o que os fariseus fizeram com Jesus, e o principal, como se manter longe disso, mesmo em um ambiente onde esse erro virou rotina. Se você quer uma fé viva, verdadeira e que agrade a Deus, fica comigo até o final. Essa revelação pode ser um divisor de águas na sua caminhada. E se esse conteúdo já está abrindo seus olhos, aproveita e se inscreve aqui no canal. A gente não prega conforto. A gente prega a verdade que liberta. O pecado imperdoável que Jesus mencionou em Mateus 12:32 tem um nome direto: blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas não se engane, isso não tem nada a ver com uma frase ofensiva jogada ao vento ou um erro momentâneo. Esse pecado é mais profundo. Ele é uma rejeição consciente, deliberada e persistente da atuação do Espírito Santo, mesmo quando se sabe que é Ele quem está agindo. Foi exatamente isso que os fariseus fizeram. Jesus expulsava demônios, curava, restaurava pelo Espírito de Deus. Mas eles, com os olhos cheios de inveja e o coração tomado pelo orgulho religioso, diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu. Mateus 12:24. Eles viram a ação do Espírito Santo com clareza, mas preferiram atribuir aquilo ao diabo. E por quê? Porque reconhecer a verdade os obrigaria a abandonar o trono de falsa autoridade que construíram com base na tradição. Agora pense comigo. Quantas vezes hoje o mesmo erro está sendo cometido com uma roupagem moderna? Pessoas estão zombando de manifestações reais do Espírito Santo, estão chamando de emocionalismo, o que na verdade é arrependimento genuíno. Estão rotulando como fanatismo os que decidem se consagrar de verdade. Estão tratando o mover de Deus como palhaçada só porque não se encaixa nas caixinhas da religião tradicional. E o mais grave, estão ensinando outros a fazerem o mesmo. Estão liderando ministérios com essa mentalidade. Estão apagando a chama do Espírito nos outros com frases prontas, risadas irônicas e uma pseudo-sabedoria que mascara o medo de perder controle. Isso é sério e pode estar acontecendo diante dos seus olhos. No próximo trecho, você vai ver 5 atitudes sutis que demonstram quando uma pessoa está se aproximando desse abismo, mesmo achando que está servindo a Deus. Se isso já está te fazendo refletir, comenta aqui embaixo. Espírito Santo, abre os meus olhos e vamos juntos até o final. O que ainda vem nesse vídeo pode abrir seus olhos ou proteger sua alma. 1. Quando a pessoa despreza correções vindas do Espírito. Ela ouve uma pregação que confronta diretamente o seu pecado. Sente o incômodo, sabe que é com ela, mas endurece. Ela diz: isso é coisa do pregador, é legalismo, ou simplesmente se cala e continua igual. O Espírito Santo está tentando alcançá-la com amor, mas ela escolhe resistir. Isso parece pequeno, mas é o início da cegueira espiritual. 2. Quando zomba de manifestações espirituais verdadeiras. Sabe aquele momento em que alguém está sendo quebrantado por Deus, chorando, se rendendo, e alguém do lado comenta em tom de deboche:
Lá vem o show. Isso é mais comum do que deveria. Rir do que o espírito está fazendo não é leveza, é irreverência. E irreverência repetida é rejeição declarada. 3. Quando ela prefere proteger sua reputação a obedecer ao espírito. Quantos estão dizendo não ao chamado de Deus porque estão mais preocupados com o que os outros vão pensar? O Espírito Santo impulsiona a pessoa a se consagrar, a deixar amizades que a afastam de Cristo, a mudar suas prioridades. Mas ela prefere manter a imagem equilibrada. O medo da opinião alheia vira o novo senhor do coração e o espírito se entristece. 4. Quando ela reinterpreta o Evangelho para não se sentir confrontada. Esse é sutil. A pessoa lê um versículo, sabe o que ele significa, mas tenta dar um jeitinho teológico para continuar vivendo do mesmo jeito. Isso não é estudo bíblico, é auto-engano espiritual. É colocar Deus dentro de uma caixinha emocional que evita dor, confronto e cruz. 5. Quando ela atribui ao diabo o que claramente é fruto do Espírito. Essa é a linha final. A pessoa vê uma transformação de vida a alguém que largou o pecado, foi restaurado, cheio de amor e temor, mas ao invés de glorificar a Deus, diz: isso aí é seita, isso é lavagem cerebral, isso é manipulação. Esse julgamento frio, arrogante e cego é o que Jesus condenou nos fariseus. Essas atitudes não são aleatórias. Elas são sinais do endurecimento do coração. São como calos espirituais que, se não forem tratados, tornam o coração impenetrável à voz de Deus. E agora? A grande pergunta é: será que isso já está acontecendo com você ou com alguém que você ama? No próximo trecho, vamos falar sobre como Deus ainda tenta nos alcançar, mesmo quando estamos nesse processo de afastamento, e o que Ele faz para nos acordar antes que seja tarde demais. Preste atenção, porque o que vem agora pode ser a última tentativa de Deus de te mostrar o que você ainda se recusa a ver. Deus é longânimo, mas não é omisso. Ele avisa. Ele levanta profetas, envia confrontos, abre a Bíblia bem na parte que você mais evita. Ele faz o pregador olhar direto nos seus olhos mesmo sem saber que você está ali. Ele mexe com sua rotina, sacode suas estruturas. E tudo isso tem um propósito: te impedir de continuar num caminho que te afasta do Espírito Santo. Só que chega um ponto, e esse ponto é perigoso, onde o coração se acostuma a ignorar esses sinais. Onde o pecado começa a parecer normal, onde a consciência vai sendo anestesiada pelo discurso "Deus entende", onde o Espírito Santo passa a ser apenas uma ideia, e não uma presença viva dentro de você. E aí, sabe o que acontece? Você começa a viver por si mesmo. Ainda vai à igreja, ainda canta, ainda diz glória a Deus, mas a unção se foi. A intimidade se quebrou. O Espírito está do lado de fora batendo, mas você está ocupado demais mantendo as aparências para perceber. A Bíblia diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. E Deus permite que situações difíceis, perdas, exposições e até escândalos venham, não para nos destruir, mas para nos despertar, porque Ele prefere te ver humilhado e salvo, do que aplaudido e condenado. Ele prefere um coração quebrado em lágrimas agora, do que um coração endurecido eternamente longe dele. Mas atenção, o tempo de despertar não é eterno. Há um limite, não porque Deus desiste, mas porque a própria pessoa se torna incapaz de ouvir. E quando isso acontece, resta apenas um silêncio espiritual assustador, onde tudo parece funcionar do lado de fora, mas por dentro não existe mais vida. É sobre isso que vamos tratar agora. Na parte final você vai entender como voltar a ouvir o Espírito Santo, mesmo se você já o silenciou por muito tempo. E por quê, mesmo diante de tudo isso, ainda há esperança para quem se arrepende com sinceridade. Se você já sentiu que perdeu algo com Deus, ou se está em crise espiritual e não sabe o que fazer, o que vem agora pode ser exatamente o que você precisava. Se você ouviu tudo isso e sentiu o coração apertado, não endureça mais. Deus ainda está te chamando. Enquanto há arrependimento, há restauração.
O Espírito Santo não se afasta por prazer, mas porque não pode habitar onde há rebeldia disfarçada de fé. Volte-se para ele hoje. Reconheça, confesse, mude a rota. Não é tarde demais, mas pode ser se você continuar ignorando. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele resgata, renova e enche de novo. Só depende de você. E se essa palavra te despertou, siga o canal. Aqui a verdade liberta mesmo quando dói. Também temos um treinamento especial completo para desenvolvimento da vida cristã, link na descrição.